Olá, bom dia internautas, tudo bem? Bom dia meus queridos ouvintes aqui da Rádio Super FM, a voz de Lagoa Santa, sim, a voz de Lagoa Santa, que rádio mais gostosa que é essa, gente? Não tem, né? Audiência mil, né? Arley, delícia estar aqui com vocês, Glória pessoal. Hoje eu trouxe um convidado, assim, gracinha demais, André Bax. Eu acredito que muitos já conheçam o André Bax, porque eu recebi tanta perguntinha bacana aqui, muitas e muitas perguntas. E eu, assim, falei que encantada, né, André, com o nível das perguntas. Muito boa, gente, muito bacana. E aí, você quer contratar um funcionário? Quer selecionar pessoas para sua empresa? Está com dificuldade? E aí, está dando prejuízo? Contratou errado? A liderança, contratou uma liderança enganosa, fraca? E aí, quem vai responder isso hoje pra gente é o André Bax. Vou passar a bola para ele e gostaria que ele apresentasse, falasse um pouquinho dele para vocês, tá, gente? Para que vocês possam conhecer quem é André Bax. E aí, André, bom dia, muito obrigada por você ter aceitado o convite meu e da Arley, tá? Muitíssimo obrigado, que assim, a sua agenda eu sei que é lotada, é difícil. E você sair de Belo Horizonte para vir aqui dar esse gostinho pra gente foi assim maravilhoso, viu? Eu sinto muito honrada e você também se sinta honrada aqui na cidade, porque as pessoas conhecem muito você aqui e gostam muito de você. Pode começar, se apresente, fala um pouquinho sobre a sua trajetória de vida e aí a gente depois, né? Quero que você fale tudo isso também. Eu, Cris, muito obrigado, né? Muito bom poder estar aqui com vocês aqui na Rádio Super FM, a voz de Lagoa Santa. É um prazer enorme poder falar para essa audiência maravilhosa dessa cidade que eu aprendi a amar de verdade. Passei aqui bons 2 anos trabalhando aqui dentro da cidade. Tenho muitos amigos e clientes, alunos que participaram dos meus treinamentos, dos meus cursos aqui na cidade, né? E olha só, falar um pouquinho do André Bax, né? Que o André Bax tem 51 anos, casado com a sortuda Valéria Bax, sabe? Sortuda! Valéria, isso aí. Sortuda demais. Sortudo, viu? Você é linda, maravilhosa, eu conheço. E a gente um filhão lindo que tá aqui. Pois é, o André Bax Júnior. Dá uma passadinha aqui, só para o pessoal dar um oi pra você. André Bax Eles Júnior ficam curiosos, tá aqui com a gente. Deixa eu ver o André. Aqui, tá aqui o André. Fala um oi pra turma aqui, André. Olá. O André Bax Júnior está aqui junto comigo, meu filhão, tem 23 anos, é meu diretor de marketing, aí, cuida de toda a parte de comunicação da nossa empresa hoje, com muita propriedade. Tem também lá o João Pedrinho, que está lá em casa, lá com 18 anos, né? Que hoje é um streamer, fica lá pilotando os games dele. Os filhos são a família, os melhores parceiros, né? Não tem dúvida, né? Uma família dá uma estrutura pra gente, né? A gente tem como valor, um dos grandes valores, talvez para mim o valor principal é a família, né? E isso norteia muito o nosso caminhar, traz muita força para a gente buscar os nossos objetivos, né? Dá sentido, né? Dá sentido à nossa vida, de verdade, não é? E assim, como você pediu, vou falar um pouquinho aqui sobre mim, né? Eu tenho uma trajetória de vida que começou lá profissionalmente aos 16 anos, vendendo vassoura na rua, né, em Belo Horizonte. E sabe uma coisa curiosa? Que eu tive que correr muito, sabe? Porque eu dava paulada nos outros. Imagina você manobrar com vassoura no ombro, não é um negócio muito fácil, não, né? Porque você vira para um lado, bate, você vira para um lado, vira para o outro, o pessoal está atrás, você não está vendo, de repente você está dando paulada nos outros e entrar em ônibus com vassoura, imagina como é que era isso, né? Mas aí foi uma carreira que eu me dediquei muito às vendas e com 35... Então você tinha quantos anos quando você 16 anos de idade. Já que iniciou a vida vendendo? Vendendo vassouras, comecei aí vendendo. E aí aquela coisa de realmente ter que desenvolver muito o contato com as pessoas para poder, né, ter resultados, influenciar as pessoas a comprar o seu produto, que é um produto que a gente sabe que ia servir muito para o dia a dia deles. E assim fui tocando a minha vida. E com 35 anos de idade, sabe, né? Porque 19 anos depois, nem 20 anos depois, eu já havia me tornado diretor executivo comercial de um banco aqui em Belo Horizonte. Uau, que delícia. E nessa época já havia me casado com a Valéria, né? Nós estamos juntos há 29 anos, são 25 anos de casamento. E essa carreira de executivo ela foi até eu completar os meus 47 anos. Né? Então até 5 anos atrás aí
a gente estava ainda tocando essa carreira de executivo, quando eu decidi sair desse mercado, do mercado financeiro, e montar uma empresa de treinamentos. Né? E inicialmente até foi com foco em vendas. Né? E eu criei ali alguns treinamentos que inicialmente estavam focados aí, o SEV, que é Seja Eficaz em Vendas, o GEV, que é Gestão Eficaz em Vendas. Mas você sabe o que aconteceu, Cris? Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu comecei a treinar os vendedores, treinar os gestores comerciais, e eles ficaram ali, começaram a ter muito resultado, ter um desempenho acima da média, e começaram a encontrar resistência com os seus patrões, tá? Ter dificuldade de fazer, ter uma atuação mais autônoma, com mais resultados, porque esbarrava na liderança. Esbarrava na liderança, principalmente dos pequenos empresários, que têm um certo grau de insegurança. Eu acho que nós vamos conversar bastante sobre isso aqui. Né? O emocional atrapalha muito. Eu vejo que muitos dos empresários com quem eu tenho trabalhado, também como coach de negócios, que eu trabalho como business coach, atendo individualmente, fora as formações que eu tenho, que desde 2017 para cá, isso é um parêntese que eu preciso fazer, desde 2017 para cá eu montei o Instituto Prosperidade Eficaz, e eu venho trabalhando também com a formação de coaches. Né? Então nós temos treinamento de liderança, o Leader Coach, temos as formações Professional e Advanced de Coach Practitioner e a Analista Comportamental DISC. Tá? Que ótimo. Mas trabalhando aí com os empresários... Então você fornece quantos produtos aí? Pois é, eu tenho hoje na nossa grade... Eles estão pedindo aqui para você colocar no Instagram. Maravilha. Gravação no Instagram. Nós temos na nossa grade hoje de curso, nós temos a formação Leader Coach, nós temos a formação de Analistas Comportamentais DISC, né, que nós vamos conversar depois um pouquinho mais sobre isso, a formação Professional Coaching Practitioner e Advanced Coach Practitioner, que são as formações profissionalizantes para se trabalhar como coach. Né? E também tem o Programa Ver. Né? O Programa Ver é um programa de 12 semanas que a gente trabalha essencialmente com empresários. Só tem empresários dentro de sala de aula comigo nesse programa. Tá? Nós vamos trabalhar... Que é o nosso tema de hoje. Isso. Né? Bacana. Sobre uma visão empresarial de resultado. Né? Antes de você passar para o tema, fala essa mudança sua profissional, você largar o trabalho executivo e passar para o próprio negócio, que é o Wagner. O Wagner está querendo saber, foi difícil ou não? Olha, Wagner... Como é que foi essa transição? Foi muito difícil. Eu falo o seguinte, né? Porque ele perguntou assim no WhatsApp, ele sempre trabalhou com isso ou Cris, ou isso é agora que ele está trabalhando com esse curso que você dá, com essas atividades? Vou responder para o Wagner aqui e para você, Cris, da seguinte maneira. Né? Tudo começou, essa mudança começou em 2010. Eu estava lá no mercado financeiro, eu tive uma crise de síndrome do pânico. Olha aí, tá? Gente, olha aí. Eu tive uma crise de síndrome do pânico porque eu estava todo desalinhado em relação aos meus valores, aos meus propósitos. Como eu falei para você que família é um valor muito importante para mim, imagina você passar apenas uma semana por mês em casa, porque como executivo a minha vida ficava no eixo Rio-São Paulo, e normalmente eu estava como diretor executivo comercial de banco, eu estava correndo o Brasil inteiro, tocando operação a nível nacional, aí, com uma gestão enorme, né, com mais de 4.000 pessoas ligadas diretamente a mim, muita responsabilidade, né, na gestão desse projeto todo, e eu ficava mais em hotéis do que na minha própria casa. Então, muitas vezes, você imagina, lá em 2010, nós estamos falando de 9 anos atrás. 9 anos. 9 anos atrás, o André, que tem 23 anos, hoje tinha 14. O João Pedro tinha 9 anos de idade. Né? São 5 anos de diferença entre os dois. E muitas vezes o que acontecia era que adolescência, sabe como é que é difícil, né? Um adolescente, uma criança, o convívio ali, e a mãe também tendo que trabalhar muito o dia todo, né? Ela me pedia para chamar a atenção dos meninos no telefone. E a hora que isso acontecia, eu entrava ali num estado de angústia muito grande, começava a chorar e descia para o bar do hotel, ia tomar uma cervejinha de um show para ver se dava uma aliviada, e muitas vezes não conseguia nem dormir mais, né? E com isso a minha vida desregulou muito. Eu acho que assim, quando a gente está
maltratando ou está tentando, de uma certa maneira, reprimir aquilo que é importante para a gente, os valores que nós temos, a gente entra em sofrimento emocional. Porque você deixa de ser você, né? Deixa de ser você. Você está sendo a empresa, não está sendo você a sua empresa ou você com seus sonhos, né? Exatamente, exatamente isso. Isso aconteceu? E principalmente a questão da família, né? Isso aí foi a principal. E com isso, né, eu fiz um trabalho, na época com uma psiquiatra fantástica, a doutora Júnior, que fez um trabalho de 1 ano junto comigo e me ajudou a mapear tudo que eu precisava. E dentro do meu planejamento ali, em 2011, já começou a ideia de sair daquele mercado e passar a trabalhar com algo que fosse meu, que fosse autoral, que fosse uma coisa que fosse me trazer propósito de vida. E sabe uma coisa, Cris, assim, eu morei com a minha mãe lá atrás, até os 10 anos de idade, numa casinha de 2 cômodos. A gente veio numa família muito simples, né? Então eu consegui alcançar algo na minha vida que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas. Né? O meu instituto chama Instituto Prosperidade Eficaz, IPE Coaching, porque tem tudo a ver. É levar a prosperidade para a vida das pessoas. Né? E eu comecei a entender... E é algo que você fez na vida, literalmente, né? Fiz. Eu consegui fazer na minha vida. Tive a oportunidade de levar o André, inclusive, nessa casa onde eu morei até os 10 anos de idade, que virou ali... Eles derrubaram as casinhas, fizeram um estacionamento, mas as paredes, as divisões ficaram lá. E ele entrou lá dentro e eu falei, filho, onde que você acha que você está? Ele falou assim, pai, aqui é aquela casinha que você falou que viveu com a vovó até os 10 anos de idade. Olha. Eu falei, é exatamente essa. Aí começamos a chorar os dois lá dentro. Imagina. Né? E é muito bacana, porque dentro, né, assim, a gente eu consegui gerar uma estrutura de vida para a minha família, para os meus filhos, que eu não tive na minha infância. Né? E eu vi que quando você tem vontade, até tenho isso gravado na parede da minha casa, sabe? Quem quer faz, quem não quer, dá desculpa. Arruma sempre encontra desculpas na vida, né? E eu vejo que o seguinte, por que que hoje eu foco o meu trabalho no pequeno empresário? Porque, tomar uma aguinha aqui, tá? É verdade, fica à vontade, é isso aí. Essa secura que está esse tempo, tá precisando chover, né, gente? Tá. Pelo amor de Deus. Bom, o que que acontece? Eu vejo que mais de 90% da mão de obra empregada nesse país, Cris, está na mão da pequena empresa. É verdade, Né? é verdade. E se eu consigo ajudar o empresário a prosperar, ele vai levar a prosperidade para a vida de centenas de pessoas. Eu consigo, através deles... do mundo, do Brasil, da economia, de tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é por isso que eu foquei o meu trabalho, né? Tem todo um direcionamento do meu trabalho hoje para o pequeno e médio empresário. Até nas minhas formações em coaching, 80% dos meus alunos formando em coaching são empresários, que estão ali buscando conhecimento, habilidade, técnica para gerir seus próprios negócios. Porque uma coisa que a gente conversou um pouquinho antes, né, é que é o seguinte, a maioria dos empresários sabe o que fazer, sabe como fazer e não consegue fazer porque chega no emocional e ele trava. É verdade. Né? São as crenças emocionais, medos, insegurança, e é muito em cima disso que a gente trabalha para gerar aí resultados. E foi até algo emocional que te tirou desse lugar, que foi a síndrome do pânico. Quando repete para mim o nome do menino que fez a Wagner. O Wagner. O Wagner, quando você me fez a pergunta, né? Então não foi sempre que eu trabalhei com isso. Né? A mudança veio em função de uma dor que eu tive, né? E que eu precisei, ela veio no emocional e eu precisei fazer essa mudança. Então, uma das coisas que eu busco muito, com muita força, sabe, Cris, é ajudar as pessoas a não entrar nesse ciclo. Entendi. Né? A interromper esse ciclo antes que ele aconteça. Porque imagina você aí, pequeno empresário, médio empresário, precisando estar com a sua energia toda, trabalhando no dia a dia, mas a gente sabe que a carga emocional diária é pesada. Né? Problema com funcionários, gestão de pessoas, fluxo de caixa. Lidar com né? família. Tem que, poxa, como que eu vou garantir o sustento da minha família? A gente sabe que ser empresário no Brasil não é fácil, né? É uma tarefa muito difícil. Então foi em função disso que eu direcionei todo o meu trabalho, sabe? Para poder ajudar esses pequenos empresários a ter uma estrutura. Como eu estudei bastante, eu fui fazer graduação em administração de empresa, especialização em comércio exterior, fiz uma pós em gestão empresarial, fui fazer um MBA em Ohio, nos Estados Unidos,
fiz também o programa de desenvolvimento de dirigentes da Fundação Dom Cabral, tudo isso trabalhando, pagando do meu bolso, fazendo o meu... Investindo, né? Investindo. Para quê? Para eu chegar onde eu cheguei. E muitos, eu sei que muitos dos pequenos empresários que estão nos ouvindo agora não teve essa oportunidade. Por quê? Porque entrou muito cedo no negócio, de repente era um negócio de família, foi ficando ali, foi tendo que pegar no trabalho, principalmente quem está aí no comércio, no varejo, a gente sabe que é pesado, acaba não sobrando tempo para a pessoa ir para uma faculdade, ir para uma cadeira de escola, fazer uma graduação. Nossa, e aí acaba assim, aprendendo na lida, né? No dia a dia, na marra, né? Praticando. Então, eu acabei... E às vezes você erra muito mais. Você vai errar muito mais. Você vai perder muito mais dinheiro, né? Erra e tem que... É isso aí. Não vão tomar uma aguinha, gente? Vamos tomar uma aguinha. Daqui a pouquinho a gente volta. 3681-3488, esse é o telefone aqui da nossa rádio. Pessoal da internet, o Bax vai falar pra gente de 5 pilares que tem no curso dele, né? E que ele, assim, ele criou o curso foi criado por ele e hoje é o que faz diferença na vida desses empresários, sabe, gente? Que faz diferença. Aqui na internet você pode continuar. Daqui a pouco ao vivo entra de novo na rádio. Aqui agora a gente falando um pouquinho para vocês aqui que estão aqui online, né? O meu diretor ali de vídeo e produção de marketing está me xingando que eu estava ficando fora da imagem ali, mas vamos lá. Nós vamos trabalhar aqui então com esses pilares, né, que a Cris falou, como você pode ter, né, um negócio sustentável, rentável, aí, uma empresa com muito resultado, trabalhando pilares que vão desde a contratação de pessoas até a gestão das suas finanças no dia a dia, trabalhando tudo isso com a inteligência emocional para que você tenha muito resultado. A inteligência emocional ela é fundamental na gestão de uma empresa, gestão de pessoas. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui na próxima etapa aqui da nossa entrevista com a Cris, no segundo bloco, né, Cris? É isso aí, gente. Aqui com Estamos aí de volta, minha gente, com a doutora Cristiane. Vamos aí de volta, doutora? Vamos sim. Agora no segundo bloco, o Bax vai começar a falar pra gente como que funciona esses pilares, né? Quais são esses pilares, de que forma ele consegue ajudar esses empresários, esses funcionários, né? Essas pessoas, a pessoa no geral. Passa pra gente, Bax. Vamos lá, então eu vou dar uma introdução aqui rápida sobre os pilares, né? Nós temos o primeiro pilar que é o visão empresarial, né? É realmente passar para o pequeno empresário uma visão empresarial baseada em cases, inclusive, de grandes empresários brasileiros. Vou dar um exemplo aqui, né? O Abel Diniz, a gente sabe que hoje é um dos grandes acionistas aí da BR Foods, a maior empresa de alimentação do país, né? E o que aconteceu? Ele começou com uma padaria, né? O pai dele, o Pão de Açúcar era uma padaria em São Paulo, né? Então como que a gente pode perceber o seguinte, que as grandes empresas um dia foram pequenas empresas que fizeram a coisa certa, só que você precisa desenvolver uma visão empresarial de resultado, que é: eu tenho uma empresa ou eu criei um negócio para eu ser escravo dele, né? Para pagar um salário para mim. E aí, ser escravo entra naquela questão. Eu posso me ausentar do meu trabalho, eu posso me ausentar da minha empresa, eu posso tirar férias, eu posso passar mais do que uma semana fora da minha empresa e ela vai funcionar, não é? Ou não, eu vivo acreditando que só eu sei fazer o que eu faço, só eu consigo atender meus clientes com qualidade, só eu entrego, eu não confio nas pessoas, eu não acredito nas pessoas, e tudo isso é emocional, é um posicionamento mental que ele é gerado por medo, insegurança, ansiedade, né? Principalmente a insegurança, porque eu preciso, com o segundo pilar, que é as pessoas. O segundo pilar, vamos repetir para as pessoas. O primeiro pilar é a visão empresarial. Visão empresarial. Né? Tá. Uma visão empresarial de resultado, que é a pessoa se posicionar como empresário, não como empregado da própria empresa. Beleza. Ok? Nós vamos trabalhar em cima disso no primeiro módulo. Agora o segundo? O segundo módulo é pessoas, né? A gente vai trabalhar aí com pessoas. Como que eu
recruto, seleciono, capacito, acompanho, gero autonomia para que as pessoas possam trabalhar dentro do meu negócio como se fosse eu. E aí sim eu poder expandir o meu negócio. Né? Porque a gente só replica um negócio através das pessoas. É verdade. Né? Se eu não preparo alguém para assumir uma posição igual à minha, né? Como que eu vou ter outras unidades do meu negócio? Né? Porque até uma determinada quantidade de filiais, aí, por exemplo, você pode até dar conta num dia, se estiver na mesma cidade, visitar 2, 3, acompanhar o negócio aí. Mas quando o seu negócio começa a crescer, e toda empresa pede para crescer... Bárbara, veja aí, ó, fica atenta, tá? Faça o curso do Bax. Pois é. Bárbara Rocha. Bárbara, ela está crescendo muito. Maravilha, está crescendo, vamos lá poder fazer esse negócio deslanchar aí, né? Então, o segundo pilar são as pessoas, como que eu preparo pessoas para fazer com que o meu negócio cresça, para que elas trabalhem como se fosse realmente ali uma visão empresarial, que elas são as donas do negócio, como que elas vão lidar ali no dia a dia. E para preparar essas pessoas é o próprio empresário. Ele não tem para quem delegar isso, é com ele mesmo, no início, principalmente se ele é pequeno, não é? Então é um passo importante, tá? Então o segundo pilar são as pessoas. O terceiro pilar são os processos. Como que eu estruturo os processos da minha empresa? Porque a pequena empresa, ela tem o jeito de funcionar do dono, tem a maneira do dono de fazer as coisas, mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, esses processos, eles não estão estruturados, eles não têm, por exemplo, o que a gente chama aí no mercado, para quem já fez esse tipo de trabalho, de POP, né? Não tem um processo operacional padrão estruturado. Não é? O quarto pilar seria o pilar de vendas, mas aqui tem uma chave importante. O meu foco em vendas é por qualidade. Como que eu faço para me diferenciar? É diferenciação. Como que eu saio da ciranda de preço? Como eu agrego valor ao meu produto, ao meu serviço, para eu sair dessa luta do mercado de ter que ficar dando desconto, ter que ficar baixando meu preço, diminuindo a minha margem. E é só isso, eu só consigo vender se eu der desconto. E nós somos aqui, nós moramos numa terra difícil, porque o mineiro é pechincheiro, o mineiro gosta do desconto, né? Mas se você é empresário que está aí... Tô pegando uma aula aqui, sabe? Mas se você... em casa agora, sim, olha só, se você que é um empresário está aí do outro lado, até o desconto tem que estar estruturado dentro da sua política comercial, né? Para que você saiba o que fazer e quanto dar de desconto para que ainda fique dentro da sua margem de segurança para você ter resultado. Mas você precisa estar preparado para isso, senão o cliente pega de calça curta, sabe? Verdade. E aí você acaba dando um desconto que depois você vai ver lá na sua margem. Olha, vou contar para vocês vão tomar ou ele vai susto. vender um produto que não tenha tanta qualidade, ou ele mesmo vai se enganar com esse desconto, vocês vão tomar um susto. Vamos pegar um exemplo simplérrimo assim. Se você tem um produto que você vende ali a R$100, você tem 30% de lucro, ou seja, você ganha 30%, se você der 10% naquele produto, você vai vender ele por R$90. Sabe qual é o impacto na sua margem de lucro? De 42% na margem de lucro. Você vai deixar de ter 30 para receber 14. Faz a conta de um para o outro para ver quanto é que dá. Porque você deu 10% de desconto. Parece um desconto em faixa, dá, né? Eu dou 10% de desconto toda hora. Os impostos... Já está lá dentro dessa conta, né? Já está lá dentro dessa conta. Só que muitas vezes a gente não avalia o impacto na rentabilidade do nosso negócio na hora de dar um desconto desse. Quebra, né, Bárbara? Por isso que quebra. E o desconto é emocional. O cliente está ali na sua frente, você pensa, ai meu Deus, se eu não der o desconto, ele vai embora. E eu vou deixar de faturar, vou deixar de vender. A gente pensa assim mesmo. Não é assim? Se eu não der o desconto, eu não vou fechar a venda. Não vou Como fechar. é que eu vou fazer? Exato. Por isso que ele tem que estar previamente ali estruturado dentro da sua política, para você saber que você pode dar aquele desconto. Né? Que você vai ter formas de buscar isso depois. Então, nós vamos trabalhar em cima disso, a política comercial para estruturar essa diferenciação e está tudo preparado ali dentro para você saber o que fazer. E o bacana é que você faz isso personalizado, né? Com cada aluno seu. Isso, impressionado. A gente normalmente coloca aí nas nossas turmas aí 14, 15, 20 empresários
né? E o negócio de cada um deles é trabalhado aí durante o período de até, são 12 semanas com 3 horas de duração cada módulo, né? E a gente trabalha. Aí nós vamos para o próximo pilar, que é o pilar que eu falo de estender a relação comercial, né? Trabalhar com pós-venda. O que eu faço com o meu cliente depois que ele comprou? Não é? Como que eu faço com que o meu cliente volte? Como que eu faço para o meu cliente continuar comigo? Né? Eu preciso estender essa relação comercial. E o último pilar que eu trabalho é o pilar das finanças, que é como você estruturar financeiramente o seu negócio, desvincular o caixa da empresa do caixa da sua casa. Não, mas todo mundo fala isso, mas não faz. Mas certeza exatamente. Eu tive uma cliente que... Com certeza não consegue fazer. Eu tive uma cliente, Cris, que ela falou comigo assim, a minha empresa não dá lucro. Aí eu estava falando, então tá, faz tudo que a sua empresa paga para você, pessoa física, porque tudo ia para a empresa. Ela pagava o condomínio, ela pagava a escola dos meninos, ela fazia o supermercado, ela pagava o cartão de crédito dela, tudo dentro da empresa. Na hora que nós fizemos as contas, sabe quanto que dava? 25 mil reais por mês. Ela disse que a empresa dela não dava lucro. 25 mil por mês. E a empresa dela não dava lucro. Por mês a empresa não dava lucro. Não dava lucro. E aí a hora que ela falou, meu Deus, espera aí. Ela criou consciência sobre isso, o que ela fez? Começou a gerir as próprias finanças, reduzindo os custos que ela tinha em casa, separando exatamente o que ela ia receber da empresa para ela como retirada. A empresa disparou a crescer. Triplicou. Por quê? Aí você reinveste o recurso dentro da empresa, ou seja, ela estava sustentando uma vida de rico como uma empresa pobre. Entendeu? Nossa! É assim que funciona, né? Então, quando você não tem essa separação, você não consegue enxergar. E uma das coisas que a gente trabalha muito é clareza. A pessoa precisa ter clareza acerca dos comportamentos dela. Como que eu estou lidando com as pessoas? Como que eu estou lidando com os meus processos? Como que eu estou lidando com a minha parte comercial, com os meus clientes? Então esses são os pilares, sabe? São esses aí. Então agora, assim, a gente, dentro dessa estrutura toda, né? A gente começa a ver algumas questões. Eu gostaria de dar alguns exemplos aqui. Vamos pegar o primeiro exemplo, que é o exemplo do Visão Empresarial, aliado ao segundo módulo, que é a gestão de pessoas. Antes de você entrar, eu tenho um ouvinte aqui que quer fazer uma pergunta para você. Bom dia! É o seu Zé. Bom dia. Bom dia, seu Zé. Como vai? Tudo bem? Na luta, né? Que bom! Você pode fazer sua pergunta que eu vou repassar para os internautas, que nós estamos ao vivo também em todas as redes sociais. Pode falar. É Wagner? Não, é Bax. É André. Isso, mais fácil é André, vamos lá. Nossa, tá show. Obrigada. Eu vou trazer cada vez mais pessoas especialistas mesmo no assunto para agregar, né, na cidade, na vida de vocês, tá? E realmente o André Bax, ele é assim, especialista nesse assunto. Vários gente, empresários procuram e vê a diferença em médio prazo, é rapidinho, né? Bem rápido, não as é pessoas longo têm prazo. Resultados ao assim, longo do programa, que são 3 meses, né? Tem resultados fantásticos. Eu assim, sei porque disso. a cada semana eu já tive aluno que ficava assim, na ponta da cadeira, falava comigo assim, André, eu estou doido para ir embora, para amanhã cedo eu já pegar e começar a colocar em prática aquilo que eu estou aprendendo. Eu fizeram o seu curso aqui na cidade e falou assim, Cris, leva o Bax no programa, é muito importante aqui para os microempresários, tem muito microempresário dentro de Lagoa Santa. Sim. Traz pra gente, para ele falar pra gente, eu falei, pode deixar, gente, é só a agenda dele ficar bacaninha que ele vem. Não, e com certeza. Bastante. Eu já tive aqui 34 empresários dentro de sala de aula comigo aqui. Nossa. Então, assim, tem cases aí que estão voando. Né? E a maioria deles realmente conseguiu estruturar seus negócios e tocar aí, dobrando, triplicando de tamanho.
Inclusive, é um case Tava que dando tem... exemplo, Estava né? dando um exemplo, que ele era aqui da região. Né? Não vou aqui colocar exatamente quem é, mas é aqui da região. E que num determinado momento lá, falando de pessoas, ele falou, mas eu não posso ensinar o que eu sei. Eu não posso ensinar o que eu sei, porque senão a pessoa vai sair e montar um concorrente para mim. Sabe o que aconteceu? Eu virei para ele e falei assim, olha, se você adoecer, sinto muito eu falar isso, não estou desejando isso para você, nem para ninguém, mas se você adoecer e tiver que ficar aí 30 dias, 40 dias em casa, de repouso, de cama, como é que vai funcionar a sua empresa e como que o seu negócio vai prosperar? Como você vai sustentar a sua família, se é só você que faz. É verdade. Sabe o que aconteceu? Na turma seguinte, tinha 2 gerentes dele dentro da sala de aula aprendendo comigo. Esse empresário hoje, Cris, está atendendo empresas no Brasil inteiro. Eu tive notícias que ele mudou de tamanho, saiu de um lugar onde tinha ali uns 100 metros quadrados, um galpão de mais de 500, está com a estrutura atendendo a nível nacional hoje. Olha só isso. Esse é o líder inseguro? Porque tem até uma perguntinha aqui, é Flaviane. A Flaviane falou assim, peça ele para falar, Cris, sobre os líderes inseguros e explicar um pouquinho para Lagoa Santa, para os empresários de Lagoa Santa, o que é o líder inseguro. Seria isso um líder inseguro? Olha, esse é um caso diferente. O líder inseguro é um pouco diferente. Esse aqui não é que ele é um líder inseguro. Ele tinha uma crença limitante de que ele não poderia confiar a outra pessoa o que ele fazia. Por quê? Já viu aquela história de quem é picado por cobra tem medo até de mangueira? Então, o que acontece? Havia acontecido com ele no passado de um sócio ter aprendido o trabalho e saiu e montou uma concorrência. Aquilo marcou ele emocionalmente. É como se fosse um pequeno trauma, né? E ele dali para frente falou, não vou ensinar mais para ninguém, porque senão isso vai acontecer de novo. Só que fez com que a empresa dele ficasse limitada. Agora, quando a gente fala de líder inseguro, sabe o que é o papel do líder inseguro? O líder inseguro é aquele que ele precisa de pessoas que sejam inferiores a ele, porque se a pessoa começa a aparecer, ele fica enciumado, sabe? Ele é inseguro porque ele fica com medo daquela pessoa tomar o lugar dele, ou aparecer mais do que ele, porque ele precisa aparecer. O líder inseguro, ele pega a ideia dos outros como se fosse dele, então o funcionário dá uma ideia na empresa, ele fala que essa ideia não é muito boa e tal, quando a pessoa passa 2, 3 dias ali, ele vai e apresenta para cima e fala, olha, essa ideia foi minha, eu tive uma ideia aqui, dá uma mudadinha, faz isso. O líder inseguro, ele gosta de bajuladores. As pessoas que são competentes, elas assustam. De ser criticadas, elas assustam. Críticas, as pessoas que são competentes, elas assustam o líder inseguro, porque ele percebe que aquela pessoa ali, a percepção dele é que ela está enfrentando. Ele não aceita críticas, ele não escuta críticas. Ele manda, ele fica dando ordens para as pessoas, ele não tem diálogo, ele não ensina, ele não acompanha. A insegurança dele faz com que ele não consiga ensinar a equipe como trabalhar, como fazer nas coisas no dia a dia. Então, um líder inseguro é aquela pessoa que ele se arma pela insegurança dele, ele se arma na autoridade, sabe? Ele usa o poder da autoridade para reprimir as pessoas. Já um líder... Ele quer fazedores, né? Ele quer pessoas repetidoras, o que só repete o serviço mas eu vou falar se que ele precisar dessas pessoas para assumir alguma posição na empresa, se faltar alguém, ele não... eu vou até colocar isso de uma maneira mais dura um pouco, sabe? Mais dura? Vamos lá, ele quer pessoas ordinárias. Né? O que são pessoas ordinárias? O nome no dicionário pode perguntar lá, pode seguir lá, acompanhar, ler, buscar, acompanhar, buscar no dicionário. O ordinário é quem recebe e cumpre ordens, padrões. Né? As pessoas extraordinárias são aquelas pessoas que fazem algo mais. E as pessoas, para fazer algo mais, precisam ter um líder extraordinário. Uma pessoa que se doa, que acompanha, que treina, capacita, que modela pelo exemplo, que sai à rua, sai a campo com a sua equipe, que vai tá ali no dia a dia, acompanhando, enfrenta os clientes
o que eu chamo de CCA, você já ouviu falar do não, CCA? Não. CCA é cuidado, carinho e atenção. Que delícia! São pessoas que têm capacidade aí de tratar aos clientes e aos seus colaboradores da mesma forma, sabe? Com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Eu até tenho um exemplo disso que é o seguinte: imagina você ter um comércio. Você tem um comércio, um pequeno varejo, um supermercado pequeno, de bairro, uma coisa desse tipo. E você tem ali uma operadora de caixa. Né? A operadora de caixa é aquela pessoa que ela tem múltiplo contato com o cliente na loja. Então, normalmente, o que o pessoal do supermercado pede? Para ela sorrir para o cliente, para ela perguntar para o cliente se encontrou todos os produtos. É o CCA. É o CCA. Só que é o seguinte, essa menina mora num lugar ruim, né? Uma comunidade. Ela está ali, de repente, na família dela, o pai é alcoólatra, bate na mãe. Uma vida precária, uma vida precária, uma situação Funcional. difícil, ela vai sofrendo bullying, né, o tempo todo, ela é o tempo todo... Ela não está bem emocionalmente, ali, né? Massacrada pela vida dela, e ela chega lá dentro do seu estabelecimento e você quer que ela sorria para o seu cliente. Isso é possível? É. A resposta é sim, desde que aquele lugar, aquele local de trabalho seja o melhor lugar da vida dela. Porque muda o ambiente, né? Onde ela ali é um ser humano respeitado, é tratada com CCA, com cuidado, carinho e atenção. Ela vai pensar assim, gente, aqui é o único lugar que eu me sinto gente, sou respeitada, sou bem tratada, sou feliz. Então eu vou dar esse atendimento para o cliente porque eu preciso estar aqui. E eu gosto desse lugar e vou fazer essa empresa prosperar porque as pessoas que estão aqui são pessoas que realmente têm uma orientação para o outro. Aí eu vou falar um negócio que tem marido que prefere ficar no trabalho do que em casa. Porque tem o CCA no trabalho. Né? Acontece muito. Outro dia eu peguei um motorista de Uber que falou exatamente isso comigo, sabe? Eu falei com ele, o senhor tá gostando? Ele falou, moço, eu já aposentei, mas eu não tá aguentando minha mulher em casa não. Então eu vim pra cá, eu tô ganhando dinheiro agora, né? Eu tô ganhando dinheirinho aqui agora, mas o melhor de tudo é o sossego. Olha, gente! Então, isso aí acontece também. Rogério, eu tive que colocar essa situação sua aqui, tá? Ele falou assim que tudo na casa dele é reclamação. Se ele pede um favor para a esposa reclama, tudo reclama. Ele fala, Cris, eu não suporto ficar em casa. Eu faço hora extra, mas fico em casa, eu não dou conta. Imagina o ambiente disso aí, André. Pois é. Cris, nós já estamos chegando no final. O André poderia deixar alguma dica aí para os nossos ouvintes, né? Ou ele pode escolher uma dessas perguntinhas aqui para responder. Vamos ver. Eu atendei um ouvinte aqui que está na linha. Bom dia. Ô, seu Vinícius, bom dia. Bom dia, seu Vinícius. Tudo bem com você? Tudo bem. Sexta-feira linda. André. Bom dia. Tudo ótimo. E com o senhor? Vai. Como é que você... Usa sanfona? Usa sanfona. Eu sei que o senhor toca sanfona. Então... Pois é. Olha... Faça um de babá. Agora... Olha, eu tenho uma dica para o senhor aí que eu acho que o senhor já deve até seguir. Pode falar. Né? Não. Sim. Eu vejo. Olha. Pode. O senhor tá aqui, depois faz aqui um contato com a rádio para poder fazer um merchandising, aqui uma propaganda do seu negócio. Não é? Porque vai dar muito certo esse negócio aí, né? O senhor né? vende muito bem. O senhor é excelente vendedor, viu? O senhor é uma pessoa que tem certeza que tem muito resultado, muita competência aí no dia a dia. Oi, seu Vinícius.
Tá certo. Ô, seu Vinícius. Não querendo, não. Seu Vinícius, um abração, senhor, viu? Tudo de bom. Ai, ai. Tudo de bom, seu Vinícius? É isso Tchau. aí. Obrigada. Muitíssimo obrigada. Vinícius. O Bax vai Deus. responder a perguntinha que ele escolheu aqui rapidinho, gente. Vamos Pois lá. teve uma pessoa que mandou uma pergunta aqui sobre trabalhar por necessidade ou liberdade. Meu né? Deus. Eu tenho até um vídeo que está no meu canal do YouTube, que foi gravado especialmente sobre esse tema, sabe, Cris? Aproveita e passa as redes sociais para as pessoas. Vamos né? passar lá. Confira lá. Olha, gente. se você pesquisar Bax B de bola AX no Facebook, no YouTube, no Instagram, você vai achar e a gente vai mandar para vocês também, tá? Mas André Bax, né? Então vocês vão encontrar lá em todos os canais, todas as redes sociais, nós estamos lá presentes. E trabalhar por necessidade, ou liberdade. Tá. Né? É muito simples responder isso. Né? É você entender o seguinte, qual que é o propósito de você levantar da cama todos os dias? Eu estou indo atrás de dinheiro para pagar a conta. Nossa, a maioria está assim, não? Ou eu estou indo atrás de um propósito, de um objetivo de vida que eu escolhi para mim. Né? A questão é o seguinte, se você está trabalhando por uma escolha ou pelo dinheiro, né? A primeira não é sustentável, ou seja, eu não consigo me sustentar ao longo do tempo se eu estou trabalhando apenas pelo dinheiro. Tá? Muitas pessoas que estão ouvindo isso aí agora podem estar se perguntando, André, mas como que eu faço? Eu tenho que pagar, as minhas contas. Olha, se você tem que pagar suas contas, é melhor você pagar suas contas naquilo que é seu propósito de vida, o seu sonho, o seu desejo, como você gosta, como te apaixona, do que gastar o seu tempo e energia para fazer isso numa atividade que não te traz realização. Então, a resposta é essa. Busca seus sonhos, busque o seu objetivo. Às vezes você vai ter que dar 1 passo, 2 passos, 3 passos para trás. Quando eu larguei lá o mercado financeiro, eu era diretor executivo comercial de banco. A maioria de vocês aí não tem a menor ideia de qual que é o rendimento de uma pessoa dessa no mercado. Tá? E eu falo que eu não chutei o pau da barraca não, eu derrubei foi o barracão inteiro de uma vez, né? Na ribanceira. Mas hoje, né, as coisas já voltaram àquele ponto de equilíbrio e tudo mais, e eu trabalho com alegria, com felicidade, com propósito. Né? Então, e ajudando pessoas, deixando um legado. Aquela coisa, lembra da síndrome do pânico? Lembro. Pois ela está associada a esse tipo de coisa. Quantas pessoas não estão aí adoecidas no seu trabalho, no seu negócio, porque estão vivendo uma vida que não é delas, por um projeto que não é delas. Né? Então, eu estou se matando para pagar levar conta. Resultado para uma empresa, para pagar conta, para o outro, não para si mesmo. Exatamente. Né? Então, tem muitas pessoas, Cris, que trabalham em empresa, são funcionários, trabalham em empresa, mas são bem tratados, a empresa tem um propósito, tem uma causa, que elas estão ali. Tem muita gente que nasceu e está feliz para viver e tocar um projeto de outra pessoa junto, mas está dentro de um propósito. Às vezes a pessoa, por exemplo, está ali no RH e ela gosta de gente, ela está ali numa empresa que ajuda e tal, tudo mais. Mas às vezes a pessoa está no próprio trabalho, na própria empresa, infeliz, trabalhando com algo que ela não gosta, porque herdou do pai ou da mãe, da família e tal, tudo mais. E aquilo não se sustenta no longo prazo. É isso. No longo prazo se sustenta com propósito. Então, quero agradecer vocês, nós já chegamos no fim aqui, infelizmente, né? A prosa é boa, viu, André? Se deixar que nós vamos ficar aqui umas 2 horas, viu? Pois é, que delícia, tem que vir mais vezes. Pessoal, nós vamos encerrar aqui na Rádio Super FM, a Voz de Lagoa Santa. Ele vai deixar os contatos dele e depois ele vai continuar respondendo aqui, tá? Pode só para os internautas? É só para eu finalizar aqui do rádio e mandar um abraço aqui, quem mandou mensagem pra gente, o Henrique Melo, tá aí na sintonia. Deixou uma mensagem. Online com a gente aqui, muito bom. Ele mandou aqui, parabenizando aí o programa, dizer que tá muito produtivo. Muito obrigada também, viu, Henrique? Um abração aí pra você. Gente, eu vou encerrar aqui, daqui a pouco eu volto aí. Bax, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada pelo convite, tá? Adorei, apaixonante te ouvir. Dá pra ficar aqui a noite toda, né, Arley? Dá pra fazer, acho que uns 1000 programas. Uns 1000 programas, não dá? E a delícia que dá vontade mesmo, sair do banco, correr lá e falar assim, pô, vamos separar as contas, essa de casa e essa
você é da empresa, dá vontade de colocar a mão na massa, né? Porque você está começar a ensinando. mudar o Não, tem tratamento que das colocar. pessoas. Dá vontade não. Isso, Arley, tem que colocar Tem que a mão na colocar, massa né? mesmo, né? Isso, é. Dá um tchau primeiro para os meus ouvintes e depois a gente continua. Bom, então, olha só, pessoal aí, né, vocês que acompanham a maravilha da Cris aqui nesse programa maravilhoso que ela tem para levar para vocês, além do divã aí, essa coisa, todo um conhecimento para lidar com as emoções, lidar com a saúde física, mental, emocional no dia a dia. Eu parabenizo, o trabalho dela é maravilhoso, está aqui, viu? Muito bom, eu quero voltar de novo, tá? Gostei desse negócio aqui, gostei bom, muito, né? Realmente dá para ficar batendo papo. Lá A Arley aqui, ó, eu falo que a Arley aqui é vitoriosa, porque realmente a audiência é fantástica e tem anos e anos e anos. Eu gosto sempre de apresentar e de falar da Arley aqui, porque a Arley, ela aguenta a barra toda disso aqui, sabe? Da cidade. E as pessoas cada dia mais apaixonante. E é fantástico levar né? esse trabalho, né, Arley? Levar a comunicação, pra levar conhecimento para as pessoas. A audiência é ótima. E rádio comunitária é totalmente diferente do prospecto de rádio comercial. As 3 perguntinhas que ele vai começar agora. Pode começar, Bax. Vamos lá. Qual é a primeira? Bom, vamos lá, né? Uma das perguntas aqui que foi colocada é como conquistar a liderança, né? Como conquistar a liderança. E a pergunta foi tão boa que a resposta está na pergunta. A resposta está na pergunta, precisa ser conquistado, né? Realmente a gente não impõe liderança. E para ser um líder que vai aí conquistar a liderança, a primeira coisa que você precisa ter é coerência, congruência entre o que você fala e o que você faz. No dia a dia você precisa aí estar muito atento ao seu comportamento, porque o líder ele é seguido, né? As pessoas elas vão seguir o líder. Então o líder ele precisa ser aquela pessoa que inspira pelo seu próprio comportamento, ele modela os seus liderados pelo próprio comportamento. Então, uma das coisas que eu falo muito é o seguinte: a educação precisa vir em primeiro lugar, né? Eu preciso entender que do outro lado ali, na minha equipe, eu falo uma coisa que é o seguinte: eu tenho parceria e hierarquia funcionam muito bem. Eu não vou me tornar aí um amigo do meu liderado, um amigo, né? Tem pessoas que misturam isso, sabe, Cris? Hierarquia e parceria funcionam. Então, eu vou entender que eu tenho ali pessoas na minha equipe que são meus parceiros. São pessoas que vão me ajudar a alcançar os resultados que eu preciso. Eu preciso olhar para essas pessoas com este olhar, com o olhar de que ali do outro lado eu tenho realmente parceiros. E aí eu vou trabalhar com muita educação, tá? Eu vou trabalhar com muita educação com essas pessoas e vou procurar modelar o comportamento delas pelo meu próprio comportamento. Então, conquistar a liderança é assim: eu preciso me tornar a pessoa que eu quero ser como líder. Faz uma pergunta para você. Olha no espelho. Você seguiria a si mesmo? A si próprio? Analisa seus comportamentos e vê se você gostaria de ser liderado ou liderada por alguém que se comporta como você. Na maneira como você lida com as pessoas, como você trata as pessoas, como você no dia a dia aí se comporta com o outro. E se a resposta for não, faça isso com coragem. Para cada item que você der como não a resposta nos seus comportamentos, procura mudar esse comportamento para uma resposta que seja sim, como você gostaria, né, que você aí fosse um líder. E aí você vai ver como conquistar essa liderança, tá bom? Como escolher um líder para a empresa? Como selecionar esse líder? Olha, eu falo até lá no curso, sabe, ver. A gente precisa contratar as pessoas por caráter. Competência a gente ensina, né? A gente treina, habilidade se treina. Repete, que esse é fantástico. As pessoas precisam ser contratadas por caráter. Nossa, porque caráter não muda com facilidade. Né? E aí, como que eu vou fazer isso? Eu vou procurar... Sabe o que eu faço quando eu vou fazer uma seleção? E isso eu falo lá no meu curso. Né? Eu faço o seguinte, eu leio ali os currículos das pessoas que eu... Papel aceita qualquer coisa, né, Cris? Isso, eu falo muito isso. Papel aceita qualquer coisa, então o que eu faço? Eu pego, leio os currículos ali previamente, mas eu vou para uma sala bater um papo com a pessoa.
né? Eu quero saber como uma pessoa ela vive no dia a dia, como que ela se relaciona com a família dela. Deixa ela falar livremente, né? Tem gente que fala assim, não, eu adoro gente. Eu falo, tá, como é que é o seu fim de semana? Eu fico dentro do meu quarto, jogando videogame, lendo, coisa assim. Adoro gente. Adoro gente. E aí, quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Aí eu tenho muito pouco amigos, sabe? Eu tenho poucas pessoas com quem eu me relaciono. Você já começa a ver que a pessoa tem dificuldade de relacionamento, tem dificuldade de lidar com as pessoas. De pagar as próprias contas, né? O que seu pai e sua mãe fazem dentro lá de sua casa, seus irmãos, marido, esposa, que te incomoda? Sabe? Conversa com a pessoa, bate um papo com ela e tenha escuta ativa, atenção para aquilo que a pessoa está falando, porque nesse bate-papo ela vai falar muito mais sobre o caráter, sobre a personalidade dela, e aí você vai entender se é aquele tipo de pessoa que você está buscando para colocar dentro da sua empresa. É verdade. Porque como ela é na vida dela, ela será dentro da empresa. Ótima dica. E com tranquilidade ali para bater papo durante pelo menos uma meia hora, né, para dar ali a pessoa criar intimidade com você, para ela poder se soltar e começar a falar das coisas reais da vida dela, né? Porque mentira não se sustenta por muito tempo. Não, cai mesmo. É isso aí. Então contrate por caráter e depois você treina a pessoa dentro das habilidades, das técnicas, das competências que você já tem como empresário e vai saber passar para ela. Não é? Tá. A próxima? Bom, a próxima aqui, quais são os erros mais recorrentes do empresário? É isso aí, todo mundo quer saber. Vamos lá. Um deles é não ter um planejamento. A maioria dos empresários, principalmente os pequenos, sabe, Cris, com os quais eu converso, eles não têm meta. Né? Eles não sabem qual que é a sua meta para o ano que vem. Né? A gente já está em novembro. Né? Quanto que você vai vender aí no seu negócio em 2020? As pessoas não têm meta, não sabem quanto que... E aí aquele negócio, sabe a onda do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva. Aí a pessoa entra nessa onda, porque ela não sabe para onde ela quer ir, qualquer lugar que ela for tá bom. E aí chega num determinado momento e fala, não, eu não estou ganhando dinheiro, eu não estou... Mas ela não se planejou, ela não sabe quanto ela precisa vender para poder pagar os custos que ela tem, para ter o lucro que ela deseja. Ela não tem um objetivo, ela não olha para frente e não olha... Persistência, né, que eu vi muito aqui, muitas mensagens, a pessoa muda de negócio o tempo todo, não tem persistência. Falta de foco, falta, né? Eu falo, isso é muito legal isso que você colocou agora. Não dá pra mudar de empresa como se fosse namorada, né? Não falou dá. assim, nem a namorada, Cris, eu não consigo ficar com a mesma namorada. Eu já mudei de empresa, assim, já montei as 7 empresas. Gente, como uma pessoa consegue montar 7 empresas? Eu digo o seguinte, né? Quando você não tem tá perdido, a persistência aí é fundamental, né? Eu falo o seguinte, você precisa pelo menos ver se aquele negócio tem futuro, porque também persistir com um negócio que não dá certo, que você não tem paixão por ele, não conhece, não domina, não entre num jogo. Gente, ser empresário não é um jogo para qualquer não é um jogo fácil. Não entra num jogo que você não sabe jogar. Tem muita gente que vive a vida inteira trabalhando de empregado, de repente recebe ali uma rescisão, o dinheirinho da sua vida e bota num negócio que ele não conhece, que ele não sabe como funciona, não faz um business plan, um planejamento antes. Só para ter um CNPJ, só para ter um CNPJ. Não precisa, vai com o seu CPF, eu falo muito isso. E aí vai ter, né? Começa um negócio pequeno, procura um nicho, um ramo de algo que você gosta, que você sabe fazer. E aí eu falo assim, o que eu sei fazer? Aquilo que você consegue conversar um dia inteiro sobre aquele assunto, você sabe fazer. Ai, que delícia. Entendeu? Então eu estou no lugar Você sabe fazer, você sabe fazer. Se você ficar aqui comigo conversando sobre esses assuntos, nós vamos ficar um mês conversando. Entendeu? Bom, né? Então, assim, se você tem capacidade para conversar um dia sobre aquele assunto, você sabe fazer. Então, isso é verdadeiro, porque olha só, o contato, né, com o outro é o que eu mais amo fazer. E aí eu vejo que as pessoas me jogaram, né, para um outro nicho que é rádio. Olha, trabalhar numa rádio, fui convidada aqui, né? E assim, é uma delícia estar aqui com vocês. Fazer vídeo no YouTube, nunca fiz isso e faço, então é uma delícia fazer. Fazer parte de Câmara Municipal, fazer parte de
contato, falar para o outro, falar com o outro, levar coisas para o outro. Eu fico assim, é apaixonante, é a minha vida. E quando você começa a trabalhar desse jeito, a gente começa a confundir trabalho com diversão. Eu aqui é diversão, gente. Hobby. Eu falo que é meu hobby. É muito diferente, né? A gente entra num estado que eu chamo de estado de flow, né? Que é aquele estado assim, onde até a fome desaparece, a necessidade de ir, né, básica ali, de ir no banheiro e tal. Porque você está tão feliz fazendo aquilo que você está fazendo, né, que você é capaz de ficar horas e horas e horas ali sem perceber até o tempo passar, né? Não é mais aquele sofrimento. Então, se você no seu negócio aí não está assim, isso é um erro. É um erro. Se você é empresário e no seu próprio negócio não é assim que você está vivendo, olha, vai avaliar com muito cuidado o que está te fazendo sofrer, porque se aquele negócio não está te dando prazer, poxa, alguma coisa está acontecendo de errado. Ou você está fora do seu propósito, né, daquilo que realmente te dá até a posição, né, dentro da paixão, tesão para fazer, né? Até a posição que você exerce dentro da sua própria empresa talvez seja outra, e você está aí numa posição que está te massacrando. Isso acontece com frequência, viu, Cris? Acontece com frequência. Às vezes a pessoa tem um perfil que ela é mais, por exemplo, analítica, mais centrada, é uma pessoa que gosta mais de ficar lidando com números, e aí de repente ela tem que vender. E ela entra em sofrimento com isso, porque aquilo não é a praia dela. Contrata alguém para fazer. É uma empresa familiar, né? Não tem ninguém para fazer isso, ela está ali fazendo. Aí quer dizer, ela está prejudicando ela e a própria empresa, não é? Seria assim, Bárbara? Com certeza. Eu recebi uma mensagem dessa. Isso aí acontece muito. Eu falo que nesse caso a gente tem que fazer uma promoção lateral. Sabe uma promoção lateral? Tira a pessoa do RH, põe no marketing, tira do marketing, põe no RH. Pivota as pessoas dentro da própria empresa. Combina aí com sua esposa, com seu marido, com seus irmãos. Troca de lado. Experimenta, né? Entendi. E às vezes você vê, a pessoa cai numa posição ali que casa com o perfil dela, e aí ela vai dar muito mais resultado para a empresa onde ela trabalha. Tá. Pessoal, a última agora, tá? Porque eu tenho atendimento ainda. Pois é, aqui alguém falou sobre a prática da contratação ser negligenciada, não é? E como contratar melhor, como contratar pessoas. Eu já falei disso daqui, não é? Na hora da liderança, ali você me fez essa pergunta, né, como que eu contrato, mas eu gostaria de colocar o seguinte: é muito importante que você tenha um apoio de um especialista para fazer o processo de seleção para você, né? Tem determinadas coisas que nós, que não somos psicólogos, por exemplo, nós não conseguimos perceber. Às vezes nós temos aí pessoas que elas são muito cativantes, elas são psicopatas, por exemplo. Então você vai colocar a pessoa dentro da sua empresa, ela pode dar um surto lá dentro e provocar um acidente, não é, Cris? Então, assim, defina o perfil, busca a ajuda de uma empresa de recrutamento, seleção, com psicólogo, para fazer uma triagem, né? Mas o principal contrate por caráter. E não é caro, gente, não é caro. Vai sair caro se você não procurar a ajuda de um profissional mesmo, de verdade, tá? Eu indico aqui o André Bax, e estou assim, dando um jeitinho, não é um jeitinho brasileiro não, tá? Nós temos que trazer o André para dar um curso aqui para as pessoas, gratuitamente assim, pra gente, né? Mas assim, que a prefeitura traga o Bax para fazer isso para os empresários, vai crescer a economia da cidade, que a Câmara também consiga pagar o Bax para dar esse curso para a gente, que a gente precisa disso, gente. A cidade precisa. O que eu estou vendo aqui de portas fechando, né, na própria cidade, a pessoa começa um empreendimento, né, abre a sua empresa e daqui a pouco a gente vê, não está aqui mais, fechou por quê? Né? Então o prefeito, a Câmara, a gente precisa cuidar melhor desses empresários, sabe? É um presente mesmo que eu acho que a cidade tem que dar para essas pessoas, né, Bax? Para mim vai ser um prazer enorme poder vir aqui. Eu tô oferecendo, mas desculpa, eu nem te perguntei, né? Para mim vai ser essa coisa do... Como Cris, é hobby para você? Cris, eu tô fazendo, a gente precisa...
agradecendo. Não me peça de graça a única coisa que eu tenho para vender. Ótimo, sabe? Isso aí é uma outra coisa muito importante que como empresário a gente precisa ter em mente. É o que eu faço, apesar de eu me divertir fazendo. É o que eu faço, é a minha vida. Por que não dá para ser de graça? Sendo subsidiado aí pela prefeitura, pela Câmara, ótimo. Agora, se não for, você pequeno empresário, se você não investir em desenvolvimento, em conhecimento, na aquisição de novas habilidades, de novas técnicas para você, e principalmente cuidar do seu estado emocional, sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. Né? A gente precisa investir. Eu falo muito o seguinte, como que eu quero ser uma pessoa de 1 milhão se eu não invisto 1.000 no meu negócio? Então, assim, no meu desenvolvimento, às vezes a gente vê que as pessoas, elas investem na compra de um equipamento, na compra de uma máquina, bota ali um freezer novo, gasta 10 mil reais. Mas máquina não gera resultado. Ela é ali para trabalhar e é o meio ali, o operacional. O que gera resultado é conhecimento, né, Cris? É isso que nós estamos aqui. Conhecimento e CCA, né? CCA? Cuidado, carinho e atenção. Atenção. Brigadão, viu, gente? Obrigado, sextou. Então agora vai divertir, vai curtir essa sexta-feira, porque eu ainda tenho que trabalhar e o Bax também, viu? Prazerão estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, tá? E próximo programa daqui na sexta-feira também, um programa super especial para vocês, viu? Bax, muito obrigada. Cris, obrigado a você. Prazerão. Prazer falar aqui para a sua audiência. Gente, tudo de bom, sucesso para vocês. Eu vou fechar aqui com o meu slogan, né? Vamos para cima! Vamos para cima, gente! Vamos para cima e tchau! Deixa eu ir para cima.